Trabalhar então com queimadura é desafiante. Lembrando que as queimaduras, ela tem várias classificações, de primeiro, segundo e terceiro grau. Eu não vou entrar aqui no detalhe da queimadura, mas eu gostaria de dizer que a gente tem que ter em casa algumas situações de prevenção. Por exemplo, quando for cozinhar, não deixar as alças das panelas para o lado de fora, principalmente se você tem criança, para evitar que a criança passe e puxe e vire, porque eu tenho vários casos de queimadura por sopa, por panela de pressão, então muito cuidado ao manusear panela de pressão. Evitar as exposições das tomadas quando se tem criança pequena para não botar o dedinho e não se queimar. Jarra elétrica sempre manter numa altura maior se você tem criança em casa. Agora aqui no sul, no Rio Grande do Sul, começa uma época de frio, de inverno, a gente tem muitas queimaduras de fogo por churrasco, por lareira, por fogueira. Então vamos atentar isso, gente. A prevenção ainda é o melhor remédio. Queimaduras elétricas acontecem com exposição de fios. Então nós temos vários tipos de agente que causam queimaduras. E que causam queimaduras de primeiro grau, que pega só a primeira camada da pele, a de segundo grau, que vai mais profundo, e a de terceiro grau, que é aquela queimadura que debilita mais, que vai aumentando as camadas de profundidade da pele, que deixa com cicatrizes mais difíceis de ser corrigidas. E essas cicatrizes ou sequelas de queimadura, elas podem ser prevenidas se você tiver um adequado atendimento. O primeiro atendimento será atendido por alguém que entende, por um colega cirurgião plástico, ou ter um bom atendimento para evitar as sequelas, principalmente em regiões de dobras de braços, pernas, joelhos, região de pescoço, porque às vezes a gente, com toda boa intenção, com todos os cuidados, com todo o conhecimento, dependendo do grau de queimadura, o agente causador ainda assim pode ter sequelas. Mas essas sequelas, elas são tratáveis dentro do possível. Não conseguimos tirar toda uma cicatriz, porque às vezes a área que foi queimada é muito grande, mas nós podemos melhorar a qualidade da cicatriz, melhorar as retrações e as sequelas. Então, eu gostaria de dizer para vocês que a prevenção é o melhor cuidado. E para a gente que trata com queimaduras, trazer essa esperança de poder trazer a função das pessoas, porque tem tipo de queimadura que ela é muito grave, que ela compromete não só a estética, mas a função dos membros. E isso é uma dos objetivos do meu trabalho, tentar diminuir essas sequelas de queimadura nas pessoas, de tentar recuperar as suas funções, de fazer com que elas retornem ao seu trabalho. A cirurgia plástica, ela é excepcional no seu tratamento para devolver a autoestima, resgatar a autoestima. Muito embora a gente trabalhe esculpindo corpos, corrigindo cicatrizes, fechando as feridas, a cirurgia plástica, ela tem essa parte estética, tem a parte reparadora, mas a gente sempre, o cirurgião plástico, está lidando com a autoestima. Então é importante a gente saber que a autoestima e a felicidade, ela depende de uma parte que é física, mas de uma parte que é mental. A gente também tem que saber se superar. O grande vencedor, e eu digo para os meus pacientes queimados que eles são grandes vitoriosos, e eu torço por cada um deles, e eu oro para toda a recuperação deles, porque é um processo que se passa de lidar com a dor física, com a dor emocional, com um trauma que acontece na vida da pessoa que tira ela do seu ambiente de casa para deixar dentro de um ambiente hospitalar. Então são uma série de fatores que atuam numa queimadura. Por isso que para tratar queimado exige uma grande experiência, um grande know-how em conhecimento, porque o paciente queimado não é um paciente comum. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas acham que queimou e essa queimadura ela é pouquinha. Só que quando às vezes até chega no pronto-socorro, a queimadura pode ser pouca, mas ela vai aprofundando a lesão. O agente causador, seja ele térmico, seja ele elétrico, ele fica na pele por um tempo, causando danos. Então a gente também tem que ter esse cuidado de saber reparar os danos. Então a queimadura, gente, a queimadura é um processo de sofrimento que a pessoa passa, é um processo de dor e também
de superação das limitações. Então, tratar com queimadura exige, tanto do profissional quanto do paciente, um envolvimento muito grande para poder superar aquela dor. Por isso que eu digo, não é só simplesmente ser um médico, fazer a cirurgia plástica ou fazer a parte técnica. A gente precisa de tudo isso, mas a gente precisa ter uma parte também de ter um entendimento de todo um quadro ao redor, social também, que acontece ao redor de um paciente queimado. A sensação de vulnerabilidade que ele fica, a sensação de insegurança tem que ser lidada também para que haja um perfeito recondicionamento, uma perfeita reintegração desse paciente na sociedade. E isso é feito diariamente. Então, lembrando que queimadura é um aspecto importante do nosso dia a dia, é um trauma que pode acontecer com qualquer um, até mesmo aquecer um pastel no micro-ondas, aquecer um ovo no micro-ondas. Eu já tive queimaduras de pacientes que ficaram com bastante queimados por fazer isso, por aquecer o ovo e o ovo explodir na hora que for pegar. O leite também muito quente no micro-ondas, ou então vai fritar, fazer um bolo e ir em cima do fogão por ter uma crise convulsiva. Tudo isso tem que ter muita atenção. Então, paciente criança, as mães atentam às suas crianças, não se descuidem dela 1 minuto, porque elas são muito rápidas. Em segundos ela cega as pessoas e podem acontecer queimaduras graves. Os idosos, atenção aí para os pacientes com uma faixa etária mais avançada. Não gosto de falar idosos, porque para mim todo mundo é jovem. Os pacientes que têm uma faixa etária um pouquinho mais avançada, que já são mais experientes, tá, pessoal? Se cuidem. Quando for pegar jarra elétrica, tenha a mão firme para tirar do fogão a chaleira ou a jarra elétrica. Cuidado ao fritar pastel, fritar ovos, né? Então, às vezes, respinga aquele óleo quente ao acender forno. Então, nós temos que ter vários cuidados, tá? E aí eu volto fazendo um gancho aqui pelo meu trabalho, que a gente tem que ter saúde, a gente tem que ter atitude firme, mão firme para poder pegar as coisas, entender que algumas limitações podem acontecer e que a gente precisa de ajuda de outra pessoa, não esquentar água demais para tomar café com criança ao redor. Então, são pequenos cuidados do dia a dia que pode te salvar de tantas situações. Eu já vi inúmeras vezes, até mesmo em restaurante, mães com bebês no colo e tomando um cafezinho depois de ter almoçado. E eu fui obrigada a chegar nessa mãe e dizer, olha, tenha cuidado, não toma assim, se a criança se mexer, vai bater a xícara e vai virar. Então a gente começa a antever os acidentes domésticos que podem acontecer. Cuidar com as tomadas, com as aberturas das tomadas elétricas para as crianças não botarem os dedinhos. Não deixar a criança perto de fogo, de isqueiro, de fósforo. Tudo isso que eu estou contando para vocês, eu já tive casos de crianças que se queimaram, que acharam legal o isqueiro e botaram fogo nas suas roupas. Então, são aspectos de uma vida diária que às vezes a gente na correria, a gente tem que cuidar muito, porque um acidente desse transforma a vida, traz sofrimento, traz uma série de problemas em decorrência disso. Mas eu sempre digo que esse problema que aconteceu, esse trauma, Deus tinha um propósito de te tirar, fazer com que essa dor seja um aprendizado, seja lá qual for. Mas se a gente puder evitar, a gente tem que evitar. Se aconteceu a dor, a gente tem que saber sair disso aí, tem que fazer uma transposição, passar e além da dor e se superar. Porque só existe um caminho nessa vida, um propósito, que é viver bem, viver com saúde e dar valor à sua vida. Dê valor à sua vida, dê valor à sua saúde, cuide de si. Dê seu like, se inscreva no canal e me siga para mais vídeos desses. E vamos juntos transformar o nosso dia num dia melhor. Um beijo, até o próximo vídeo.